Notícias da manhã chegando aqui no seu rádio, olha só. O Tribunal de Justiça de Pernambuco realizou um evento para a instalação da 6ª Vara Cível de Caruaru. Patriota Júnior esteve por lá e traz todos os detalhes. Bom dia, Patriota. A solenidade teve início com homenagens a personalidades da sociedade caruaruense. Estiveram presentes representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. O coordenador-geral da primeira Câmara Regional de Caruaru, desembargador Paulo Augusto de Freitas, destacou a importância da Câmara para a região. A Câmara hoje está em festa, se consolida como o Tribunal de Justiça de Pernambuco mais próximo do povo do Agreste e do Sertão. São 10 anos de trabalho dessa Câmara e aqui hoje nós registramos que ela ainda tem uma vida longa aqui na nossa região, prestando um serviço jurisdicional mais próximo do povo, atendendo o cidadão e estando a justiça próxima dessa sociedade. A vice-governadora Priscila Krause representou a governadora Raquel Lira no evento. Para ela, a Câmara democratiza o acesso da população ao Poder Judiciário. Mais acesso à justiça significa a justiça mais próxima do cidadão para garantir os direitos que são direitos constitucionais. Acesso da justiça à justiça é uma premissa basilar do Estado Democrático de Direito. E Pernambuco vira referência porque esse é o único caso no país onde uma Câmara Regional que tem como objetivo a interiorização do sistema judiciário funciona e funciona muito bem. O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, destacou os 10 anos da Câmara e a implantação da 6ª Vara Cível no município. A importância é a manutenção de um serviço que foi instalado há 10 anos, em que em outros estados deu errado, como Bahia e Santa Catarina, que criaram e depois desinstalaram, e aqui em Caruaru, ao contrário, hoje a Câmara completa 10 anos, adulta, com 6 desembargadores trabalhando aqui, com uma equipe de servidores muito dedicados, com um prédio em condições de receber com dignidade todos aqueles que procuram o Poder Judiciário. É acesso à justiça, é o Poder Judiciário chegando perto da sociedade, de modo a prestar um serviço mais humano, um serviço mais efetivo. Essa é a importância. E, somado a isso, instalamos mais uma vara cível em Caruaru, a pedido da Ordem dos Advogados, seccional local e dos empresários de Caruaru, porque eles precisam do judiciário, seja para cobrar suas dívidas, seja para discutir contratos, seja para discutir as questões que envolvem o empresariado, que são muitas. Pleito antigo da cidade, a 6ª Vara Cível deve dar respostas mais rápidas às demandas. A projeção é de ampliar em até 20% a capacidade de produção da área. Obrigado, Patriota, pelas informações. E olha, a gente muda de assunto para falar de comércio agora. Porque o Natal 2024 deve ser um pouco melhor para o comércio brasileiro do que o Natal do ano passado. Amém, Jesus. Milena Abreu, da Agência Rádio 2. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, é de alta de 1,3% nas vendas relacionadas à data, isso já descontando a inflação. As projeções apontam para uma movimentação de pelo menos 69 bilhões 750 milhões de reais no varejo em todo o país. Apesar da alta em relação ao ano passado, a entidade acredita que não será dessa vez que o setor vai igualar o patamar pré-pandemia. O Natal de 2019 movimentou mais de 73 bilhões e 700 milhões de reais. Ainda de acordo com a CNC, os super e hipermercados, que são os maiores geradores de receitas do comércio varejista no Brasil, devem responder por 45% da movimentação financeira no período, algo em torno de 31 bilhões e 300 milhões de reais, seguidos pelas lojas especializadas em itens de vestuário, calçado e acessórios, com pouco menos de 30%. Já a análise por unidade da federação aponta que 4 estados devem concentrar
mais da metade da movimentação financeira prevista pela CNC para o Natal. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As projeções da entidade também indicam que os produtos tipicamente natalinos estarão mais caros este ano. A alta média deve beirar 6%, com destaque para o encarecimento do preço dos livros, dos produtos para a pele e dos alimentos em geral. Mas alguns itens devem ficar mais baratos também, como bicicletas, celulares e brinquedos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Obrigado, Milena. E o Brasil tem um novo cardeal da Igreja Católica. O atual arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, de 64 anos. Gésio Passos, da Rádio Nacional. A nomeação ocorreu neste sábado no Vaticano pelo Papa Francisco. Assim, o brasileiro de Santa Catarina poderá compor um eventual conclave para a escolha de um próximo Papa. O Brasil tem outros 7 cardeais, sendo 6 com menos de 80 anos que podem participar de um conclave. Os cardeais são os colaboradores mais próximos do líder católico. Jaime Spengler é franciscano e tem sua carreira religiosa dedicada à ecologia e à crise climática. Ele é presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho. Outros 20 cardeais também foram nomeados pelo Papa Francisco neste sábado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio! E olha, vamos falar de futebol um pouquinho, rapaz. Começando pela vitória do Botafogo. Botafogo venceu e conquistou o Brasileirão após 29 anos. Alan Barbosa, da agência Rádio Web. O Botafogo é campeão brasileiro de 2024. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Foram longos 29 anos de espera, com 3 rebaixamentos em 2002, 2014 e 2020. O sofrimento com o título perdido no ano passado deixou o torcedor receoso, mas não menos esperançoso. É tempo de Botafogo. E o ano mágico de 2024 nunca mais será esquecido pelos torcedores do Glorioso. Após a inédita Libertadores da América, o Glorioso levantou a taça do Campeonato Brasileiro neste domingo, com vitória sobre o São Paulo por 2-1 no estádio Newton Santos, inclusive com gol da vitória feito por um jogador que poderia estar marcado como vilão, o volante Gregory, expulso nos minutos iniciais do confronto decisivo pela glória eterna contra o Atlético Mineiro. Na 38ª e última do Brasileirão, Savarino fez o primeiro e o São Paulino William Gomes chegou a deixar o jogo empatado. O time da Estrela Solitária fechou a competição com 79 pontos, 6 à frente do único time que lhe poderia tirar o título, o Palmeiras, derrotado em casa pelo Fluminense pelo placar de 1-0. Em 2024, o Botafogo não deixou acontecer o que aconteceu no ano passado, apesar de também ter perdido uma boa gordura na reta final da competição. O medo foi lançado fora após vitória por 3-1 sobre o então líder Palmeiras na casa do inimigo. No total, o Botafogo teve 23 vitórias, 10 empates e apenas 5 derrotas. No tapetinho, onde o Glorioso é praticamente imbatível, foram apenas 2 derrotas no Brasileirão. Com o duplo título, Brasileiro e Libertadores, o Botafogo consegue um feito conquistado apenas por 2 equipes, o Flamengo de 2019 e o Santos de Pelé. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro, Alan Barbosa. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. São uma seca da fubana também, viu? Obrigado, Alan. Não, Alan continua com a gente, que a gente continua falando de futebol, porque o Atlético Paranaense foi rebaixado no ano do centenário. E o Bahia garantiu vaga na Libertadores. 4 times chegaram na última rodada do Campeonato Brasileiro lutando para não cair para a Série B de 2025. Curiosamente, 3 deles disputaram as finalíssimas das 3 últimas Libertadores. O Fluminense, campeão em 2023, venceu o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque e conseguiu se salvar. O Atlético Mineiro, vice do Botafogo neste ano, venceu o Atlético Paranaense também por 1-0 e também garantiu permanência na Série A.
Como o Bragantino goleou o Criciúma por 5-1, sobrou para o Furacão voltar para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense foi finalista da Libertadores em 2022, derrotado pelo Flamengo. Para se salvar, o Furacão precisava vencer o Galo, mas Rubens fez 1-0 para o time mineiro no rebote de uma cobrança de pênalti. O goleiro Micael até chegou a defender a bola batida pelo atacante Hulk. Em entrevista coletiva, o diretor técnico do Atlético Paranaense, Paulo Autuori, lamentou o fato de o time não ter aproveitado as oportunidades que teve para fazer um campeonato melhor. As coisas não acontecem no final. Nós tivemos, como equipe, muitas e várias oportunidades de estar agora extremamente tranquilo. Não vamos ficar arrumando justificativa nem bengala. Não fomos competentes para isso. Nos momentos em que estiveram todos nas nossas mãos e que nós deveríamos ter tido uma resposta positiva. Não foi falta de entrega, não foi falta disso. Não tivemos a competência necessária para, nos momentos que tivemos, e não foram poucos, de fazer as coisas da melhor maneira possível. Eu acho que nós falhamos muito no aspecto mental, muito. E a prova disso é que nos momentos que tivemos, e não foram poucos, me permite ser repetitivo, nós não tivemos a força mental e a competência técnica competitiva para alcançar o objetivo. É a quarta vez que o Atlético Paranaense é rebaixado para a Série B. A última havia acontecido em 2011. Após ter voltado à elite do futebol nacional, o Furacão conquistou as Copas Sul-Americana de 2018 e 2021 e a Copa do Brasil em 2019. No ano em que o time comemora o centenário, o Atlético Paranaense fecha o Brasileirão com 42 pontos, caindo para a Série B junto com Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. Na última rodada também havia uma vaga na pré-Libertadores em disputa por duas equipes. O Cruzeiro derrotou o Juventude por 1-0, resultado insuficiente já que o Bahia venceu o Atlético Goianiense por 2-0 e vai disputar a Libertadores de 2025. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro. Alan Barbosa. Zap Zap da Cidade.